Boa noite, minha gente querida, bem-vindos. No livro Agenda Cristã, de André Luiz, pode acreditar. Sua mão escreverá belas páginas atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. É isso aí. No livro dos Espíritos, nós terminamos ontem de ler todo o livro e hoje vamos começar de novo. E começa com a introdução ao estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos nos referir os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Assim diremos que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas faces apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Muito bem, vamos hoje ler a Gênese, finalmente. A gente estava com textos mais longos do Livro dos Espíritos e parou de ler a Gênese. A Gênese, a gente vai continuar com as predições do Evangelho, que é o capítulo 17, e a mensagem é segundo advento do Cristo. Aí ele coloca uma passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28, onde Jesus diz assim a seus discípulos: se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. E tem uma segunda passagem agora em Marcos, capítulo 16, versículos 60 a 63,
isso já é o julgamento de Jesus, em que eles perguntam, o sumo sacerdote pergunta quem é que depõe contra Jesus e pergunta: és o Cristo, Filho de Deus, para sempre bendito? E Jesus responde: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E aí o sumo sacerdote se indigna. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito de dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Estas palavras, alguns há dos que aqui estão, que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado, parece encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia se enganar numa previsão daquela natureza, e sobretudo com relação a uma coisa contemporânea que lhe dizia pessoalmente respeito. A primeiro que indagar se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de se duvidar, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois da sua morte, que o mesmo discurso cada evangelista o exarou em termos diferentes, o que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas sucessivas traduções. Por outro lado, é indubitável que se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez com relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. Assim é que redigiram, do ponto de vista do presente, o que o mestre dissera, fazendo-o de maneira mais absoluta do que ele próprio teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles o supuseram. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens de seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei, como fez relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, mas sem ela parecem verdadeiros contrassensos. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima, admitidas que sejam como textuais, uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos. É evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina mais bem compreendida for lei universal, dizendo que alguns dos ali presentes na ocasião veriam o seu advento, ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nessa época.
Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que se lhe seguiram e a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. E vamos, então, encerrar as nossas leituras com a poesia de Félix Pacheco, Ao Encontro do Além. Homem, para um momento onde sonhas e esperas, para e contempla os céus, no espaço de alinhá-la fulgem constelações, a vida canta e fala pela tuba dos sóis, inflame as fotosferas. Há mundos aurorais por divinas esferas, quais suspensos jardins entre lumes de opala. E além, no mais além, a sombra circunvala os planetas de dor em lágrimas austeras. Na imensidão do cosmo, o universo cintila. Não mergulhes no lodo, anjo preso na argila. Trabalha e aperfeiçoa enquanto aprendes e erras. Cultiva paz e amor nos áureos tempos novos e encontrarás em breve os lares de outros povos, para enlaçar cantando os irmãos de outras terras.